Boa noite, amigos da Sociedade Espírita Caridade e Fé. Sou o Gabriel Rosa e hoje nós vamos falar durante alguns minutos sobre uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que fala de ocupações e missões dos espíritos. A questão é a 582, a pela qual iniciaremos, e fala sobre a questão da paternidade. O título do tema de hoje é Paternidade Consciente. Então nós vamos falar um pouco e refletir sobre as nossas missões como pais. O que nos reserva essa missão de guiar a existência e o aprendizado dos nossos filhos, desses espíritos encarnados que darão continuidade no desenvolvimento espiritual e no desenvolvimento do nosso planeta também. Porque no final das contas, os filhos são o grande legado que nós temos para deixar para o nosso planeta e para as gerações futuras. Quando nós falamos em regeneração do planeta ou regeneração espiritual, o melhor meio de nós atuarmos e de nós sermos ativos nesse processo é através da educação dos nossos filhos, é guiando os nossos filhos. Pois muito se fala, quando falamos em preservação do mundo que vamos deixar para os nossos filhos. Mas a pergunta que eu sempre faço é: que filhos vamos deixar para o nosso mundo? Então nós começamos por essa reflexão. E lá na 582, na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: pode a paternidade ser considerada uma missão? É, sem dúvida, uma missão, e é ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga mais que o homem pensa. Sua responsabilidade diante do futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que esses a dirijam no caminho do bem. E facilitou a tarefa, dando à criança um organismo delicado que a torna acessível a todas as influências. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores de seu pomar e as fazer produzir bons frutos do que endireitar o caráter do seu filho. Se esse fracassa por erro deles, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura, que recairão sobre eles, porque não fizeram o que deles dependia para o seu adiantamento no caminho do bem. Ora, essa questão em si já traz um grande ensinamento dos espíritos acerca da responsabilidade que temos para com os nossos filhos. É uma grande missão que nós recebemos, guiar outra vida nesse planeta. E nós observamos que realmente, ainda hoje, essa questão é lá do século XIX, essa resposta dos espíritos, onde dizia que alguns pais se preocupavam mais em endireitar a árvore do pomar do que endireitar o caráter do filho. E hoje nós vivemos em um tempo diferente, onde as ocupações são diferentes, mas ainda vemos em muitas famílias os pais negligenciando a educação dos filhos, dando mais atenção a outras questões corriqueiras da vida e preocupando-se pouco em dar os ensinamentos morais, o direcionamento moral e os ensinamentos necessários para que os filhos se tornem pessoas de bem, pessoas ativas em nosso mundo, em nossa sociedade, e que esses filhos gerem frutos bons para o futuro. É uma grande responsabilidade nossa. Se nós negligenciamos na criação do filho ou nos omitimos em relação a essa criação, se não lhes dermos
os ensinamentos corretos e não tivermos a preocupação em guiá-los pelo caminho do bem, nós também seremos responsáveis pelas suas más escolhas no futuro. Então nós devemos ter muito cuidado e devemos ter a consciência dessa responsabilidade. Pois se a paternidade, a maternidade, o ato, essa bênção que é ter um filho, vem carregada de muitas alegrias, quem é pai sabe o quanto é bom recebermos no nosso lar uma criança, o quanto isso muda as nossas vidas, o quanto traz alegria, a vivência desse amor fraterno puro, dessa ligação espiritual que nós temos com o nosso filho quando chega, o quanto muda as nossas vidas, que nós paramos de nos dedicar apenas aos nossos interesses e passamos a colocar os interesses dos nossos filhos, a proteção dos nossos filhos, acima de tudo. Sabe o quanto isso é bom, mas a responsabilidade também é grande. E muitas pessoas não estão preparadas para isso, não sabem lidar com isso. Muitos também não receberam a orientação necessária e muitas pessoas também não receberam na sua formação, quando crianças, os ensinamentos e a atenção dos seus pais à sua época. E aprenderam a criar os filhos com a noção de que a responsabilidade é do sustento físico, material, apenas a alimentação, nada mais. Mas, além e muito além da alimentação do corpo, é a responsabilidade do pai. Precisamos alimentar a alma, precisamos guiar estas almas, esses espíritos encarnados, por um caminho do bem, pois senão nós também seremos responsáveis pelas suas más escolhas. E aí pergunta Kardec na questão 583: se uma criança se torna má, apesar dos cuidados de seus pais, eles são responsáveis? Ora, se os espíritos já nos responderam na questão anterior que se nós negligenciamos na criação dos nossos filhos e não damos a importância que deveríamos para corrigir o seu caráter e para lhe dar uma boa educação, um bom direcionamento na vida, então vale perguntar também, se nós fazemos como pais todos os esforços ao nosso alcance, de acordo com a nossa capacidade, a nossa sabedoria, e nos empenhamos para que nossos filhos se tornem pessoas de bem, e mesmo assim eles optem por seguir o caminho do mal, nós também somos responsáveis por isso, pelas escolhas deles? Pois nós sabemos que, embora nós orientemos, embora nós possamos dar os ensinamentos e apontar o melhor caminho, nossos filhos são individualidades. Eles têm personalidade própria e têm o livre-arbítrio. Eles tomam as suas decisões. Então eles podem optar por não seguir as nossas orientações. E muitas vezes isso é o que acontece. Quem é pai sabe que nós apontamos uma direção para os nossos filhos e nem sempre ele segue a direção que nós gostaríamos. Ele escolhe seus próprios caminhos. E nós precisamos nos colocar à disposição, estarmos sempre prontos a compreendê-los, a acolhê-los, mas também precisamos respeitar as suas decisões. Então pergunta Kardec, se uma criança se torna má, apesar dos cuidados dos pais, os pais são responsáveis? Respondem os espíritos, não. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é difícil e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do caminho do mal. Então, nós pais precisamos ser perseverantes, porque nem sempre a tarefa é fácil. O seio familiar do nosso lar é o primeiro campo de provas, de aprendizados, de expiações. E muitas vezes os nossos filhos são colocados
no nosso caminho, já com um planejamento reencarnatório anterior, em que nós mesmos nos comprometemos a auxiliar aquele espírito reencarnante a corrigir as suas más tendências e a evoluir. E muitas vezes nós mesmos tivemos relações conflituosas com os nossos filhos em encarnações passadas, que não nos é dado saber devido ao esquecimento necessário nessa encarnação para que tenhamos a formação de novos laços e que possamos neste tempo nos aperfeiçoar e ajudar esses espíritos a se aperfeiçoarem. Então, os espíritos nos respondem. Se nós nos dedicamos e se nós fizemos o que está ao nosso alcance, e mesmo assim os nossos filhos, pelas suas imperfeições que carregam, decidiram tomar as suas más escolhas, nós não somos responsáveis por isso. A responsabilidade é deles. Mas, se nós conseguirmos, com amor, com dedicação, com persistência, perseverança, fé, desviar essas crianças que se encontram em momentos difíceis, ou esses adolescentes, esses jovens, do caminho do mal, né, ou dos caminhos errados, tortuosos da vida, o nosso mérito será muito grande. Isso contará muito para a nossa evolução e para a evolução dos nossos filhos. E aí na 583A, a última que nós vamos trabalhar hoje nesse vídeo, Kardec faz uma pergunta complementar. Se uma criança se torna um homem de bem, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos seus pais, eles se beneficiam de alguma forma disso? Então seria a situação oposta à questão 583. Se um filho se torna uma pessoa boa, mesmo que os pais tenham negligenciado e não se importado nem um pouco com sua educação, e muitas vezes situações que nós vemos pelo mundo tenham até mesmo dado maus exemplos ou direcionado seus filhos para o caminho errado. E a revelia disso, seus filhos tenham se guiado por um caminho do bem e se tornado boas pessoas e gerado bons frutos. Os pais se beneficiam desses bons frutos gerados pelos seus filhos, mesmo que eles não tenham tido nenhuma participação nisso, e em muitas situações nós vemos que, além de não auxiliar, alguns pais ainda atrapalham ou desviam os seus filhos do caminho bom. Né? Como nós vemos hoje tantas situações em que há violência familiar, há agressão física e moral por parte de pais contra seus filhos. E muitas vezes, mesmo com todas as dificuldades, se formam pessoas boas, pessoas ativas na sociedade, que talvez até pelos traumas sofridos em família com as agressões dos seus pais, tenham se tornado entes ativos na sociedade, na proteção da criança, do adolescente e da juventude, cidadãos atuantes socialmente, para evitar que aconteça com outras crianças o que aconteceu com eles. Então pergunta Kardec, em situações como essas, os pais vão se beneficiar, vão ter mérito pelo bem que os filhos fizeram? A resposta dos espíritos é clara, curta e eficaz. Deus é justo. Então a justiça de Deus está acima de tudo. Né? Nós sempre recebemos o mérito pelos nossos atos e nós recebemos as consequências pelas nossas falhas. Nós somos indivíduos, nossas relações entre pais e filhos, elas nos formam o nosso caráter moral, a nossa conduta, mas nós somos seres individuais que tomamos as nossas decisões e que seguimos os nossos caminhos. Então que tenhamos a noção da nossa responsabilidade e possamos nos dedicar aos nossos filhos da melhor forma possível, com a consciência de que nos nossos filhos, hoje que estão dentro do nosso lar, está o futuro do nosso mundo. São eles que vão fazer um mundo melhor. E nós contribuímos hoje dando a melhor educação possível, com todo o amor e dedicação. Essa é a missão que Deus nos dá como pais. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite iluminada
e que possamos estar sempre unidos em pensamento e em coração. Que assim seja.